Olá, eu gostaria de agradecer ao Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, ao Grupo de Estudos de Direito de Família e Sucessões, esse grupo tão atuante que já existe há tantos anos, na pessoa da sua presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, doutora Sulamita Santos Cabral, na pessoa da doutora Liane Bestete e da doutora Ana Lúcia Pico, suas coordenadoras, e também da jornalista Terezinha Tarcitano, que faz esse trabalho tão brilhante junto ao Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, muito importante para todos nós, operadores do direito. Bom, hoje então nós vamos falar um pouquinho sobre um tema muito importante, que é o planejamento patrimonial da família versus inventário. Por que eu coloquei esse título? Planejamento patrimonial versus inventário. Porque nem todas as famílias fazem um planejamento patrimonial de seus bens. As pessoas trabalham uma vida toda, adquirem um patrimônio, e uma coisa é certa: todas as pessoas um dia vão falecer. E nesse momento, então, instaura-se o inventário. E esse patrimônio que essa pessoa, geralmente os patriarcas, acumularam com muito sacrifício de uma vida toda, ele vai ser submetido a um processo de inventário. No momento que isso acontece, nós vamos para o judiciário para resolver, para fazer esse processo de inventário dos bens e para que eles sejam distribuídos aos seus herdeiros legais. Dito isso, nós vamos pensar, mas tem a forma também de um processo mais rápido, que é o processo extrajudicial, pode ser feito diretamente no cartório. Sim, existe, só que ele tem alguns requisitos. Precisa ser consensual, ou seja, todos os herdeiros estarem de acordo, e também não pode existir herdeiros menores nem incapazes. Então, aí já nos gera duas limitações. E se tiver testamento, tem que passar pelo processo judicial, porque o processo de abertura e registro de testamento só pode ser via judicial. Então, tem que se ingressar primeiramente com o processo de registro e abertura de testamento, que tem custos, que tem tempo, e se existe litígio, já começa a briga por aí. E aí depois, então, o processo de inventário. O processo de inventário é um processo caro, tem custas judiciais, tem impostos, os tributos, o ITBI, ITCMD. TBI é entre vivos. ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Então, o ITCMD, aqui no Rio Grande do Sul, está em 4% alíquota. Pode ser de 4% até 8%. Então, por enquanto está 4%, mas já existem projetos tramitando para que esse imposto seja aumentado, essa alíquota seja aumentada. Tem também as despesas cartorárias, de averbações em registro de imóveis, de certidões, etc, etc. E o problema maior do processo de inventário, que além de ser um processo demorado, porque o judiciário está abarrotado de processos, nós também temos a questão do litígio. No momento que existir um litígio, aí o processo se arrasta por anos e anos e anos. E isso não tem como ser evitado, a não ser que tu faça o planejamento patrimonial sucessório. Como que se faz esse planejamento? Que é muito mais econômico, não precisa de inventário no momento que
o detentor do patrimônio, geralmente os patriarcas, vier a falecer, não se abre inventário. Por quê? Porque esse planejamento é uma forma que se constitui uma empresa, um CNPJ, chamada hold familiar. O que é essa empresa? Mas é um milagre? É uma coisa misteriosa? Não, já existe há muito tempo, só que as pessoas ainda não usam. E eu digo as pessoas porque a grande maioria. Geralmente, quem usa a hold familiar, o sistema de hold familiar, esse método de planejamento patrimonial, são pessoas oriundas da vida empresarial, os empresários, que eles podem até não saber exatamente o que é uma hold familiar, mas eles sabem quais são os efeitos dessa hold familiar. Bom, então, o que é então essa hold familiar? A hold familiar é uma forma lícita, justa, célere, muito menos onerosa, e muitas vezes em até 40% a menos de custos do que o inventário. Portanto, uma economia fantástica com esse planejamento familiar, com esse planejamento patrimonial familiar. Isso por quê? Quem pode fazer, quem não pode? Em princípio, todas as pessoas basta ter um determinado patrimônio, um patrimônio. As pessoas podem ter um apartamento só, um apartamento, um automóvel, um apartamento, uma casa na praia. Pode fazer planejamento familiar, sim, pode fazer esse planejamento patrimonial. De que forma? Através da hold familiar. Como é que é feito então? Abre-se uma empresa, CNPJ, uma hold familiar, todos os bens são colocados dentro dessa empresa, que nós costumamos dizer que é um cofre, e o detentor dos bens fica com a chave desse cofre. Então ele administra, ele pode vender, ele pode locar, ele pode fazer o que bem entender com esse patrimônio. Esse patrimônio é dele. E, por ocasião do seu falecimento, não existe a necessidade de se fazer inventário. E por que não? Porque empresa, pessoa jurídica, não falece. Quem falece são as pessoas físicas. E aí os bens são transferidos para essa pessoa jurídica, através dessa hold familiar. Aí vocês vão dizer, mas Delma, mas isso então é uma questão, isso é lícito? É lícito, como eu já disse, é uma forma lícita, previsto na lei das SAs, na própria Constituição Federal, em várias instruções normativas, então é de forma legal, garantida e segura. Nós vamos ver alguns exemplos aqui. Todo mundo pode fazer, em princípio, sim, mas claro que para isso é preciso análise de uma viabilidade dessa família. Então, consulte seu advogado, sua advogada especialista de sua confiança e veja se é possível fazer. Ah, mas isso é uma blindagem de bens. Não, não é. Estão equivocadamente quem pensa que hold patrimonial é blindagem de bens. Não, não é. Uma pessoa que quer escamotear bens, quer sonegar, quer faldar contra credores, não. Essa pessoa não serve. Essa viabilidade dessa pessoa não vai ser possível. Não é para esses casos que existe planejamento patrimonial através da hold familiar. Não. Essa é outra situação que ela não se enquadra aqui. Então, a viabilidade dessa família não vai ser possível. Os outros casos, praticamente a grande maioria, sim, é possível. Não é para essas pessoas que têm problemas com justiça do trabalho, com outras dívidas, outras execuções.
aí não pode fazer, não tem nada a ver, é outro departamento, como nós dissemos, tá? Então, por isso que tem que fazer a análise segura dessa família, que nós chamamos de viabilidade. Então, se existe viabilidade, se essa pessoa não tem problema nenhum com seus bens, com seu patrimônio, porque o objetivo não é lesar, não é trapacear, não é esconder bens, e sim proteger a sua família. Por que o inventário não é recomendável? Nós temos vários casos aí de processos de inventários, e com certeza nós e todos aqui que estão me ouvindo, que são operadores de direito, têm um caso de inventário, eu garanto, em seu escritório, daqueles bem cruciais, daqueles bem litigiosos que se arrastam por anos e a gente não consegue fazer nada, porque realmente com litígio é muito complicado, os processos se arrastam por anos e anos e a gente não vê uma solução, e com isso o patrimônio vai se deteriorando, os bens vão se deteriorando, as famílias, o lado emotivo das famílias, as famílias se desestruturam, acontece uma falência das famílias, não só financeira, mas também do lado emocional, porque acaba todo mundo brigando, todo mundo em litígio, e então muitas vezes o inventário destroça, liquida com uma família. Nós temos, por exemplo, casos famosos aí da mídia. Gugu Liberato faleceu aos 60 anos, num acidente doméstico lá nos Estados Unidos, todo mundo sabe, está na mídia, né? Ele deixou um patrimônio de mais de 300 milhões. Ele se preocupava, assim, com a família. O que ele fez? Ele fez testamento. Aí, então, vocês vão perguntar, Delma, mas o testamento não é uma forma de planejamento patrimonial? É. A doação também é, mas não é a mais recomendável. E por quê? Por exemplo, aqui, o Gugu Liberato fez um testamento. Ele beneficiou os filhos, os 3 filhos e 5 sobrinhos. Só que ele tinha a mãe dos seus filhos, a companheira dele, que não foi contemplada aqui no testamento, mas era companheira, era uma união estável, não era uma união estável, então isso aí veio a discutir. Ou eles simplesmente tinham um contrato de geração de filhos, porque era a mãe biológica dos seus 3 filhos. Aí tem muitas provas a favor da união estável, tem muitas impugnações também dizendo porque, por exemplo, ele não teria contemplado ela no testamento. Simplesmente deixado uma pensão de 10 mil reais, de 10 mil dólares mensais para ela, uma pensão que é paga pelo espólio até hoje. Então, são diversas nuances, mas certo é, ele faleceu em 2019 e não se tem ainda nem a decisão se era união estável ou não era união estável que ele tinha com a companheira, mãe dos seus filhos. Então, esse processo vai se arrastar ainda por muitos e muitos e muitos anos, com certeza, trazendo custos enormes para esse patrimônio e fora todas as questões familiares que nós sabemos aí pela mídia que já aconteceram, com briga de filhos, com inventariante e etc. Tem aquele episódio da menina que queria comprar um Porsche, daí o Ministério Público opinou que não concordava, porque era um carro muito caro para uma menina. Então, é uma questão muito de entendimento, que pode ser muito caro um carro para uma menina de 17 anos, filha do Gugu Liberato, pode não ser para outros, né? De repente, é uma questão de visão, né? Então, veja, o Estado se miscuindo na vida privada dos cidadãos. Isso tudo porque ele não tinha um planejamento patrimonial adequado e seguro. Então, o testamento nos prova que não é seguro. Nós temos também um outro caso bem famoso aí do inventário, esses famosos que todo mundo conhece, que é o inventário do Chico Anísio. O Chico Anísio também, esse gênio das artes, né? Mais de 200 personagens que ele criou, enfim, todos nós conhecemos a biografia de Chico Anísio, um gênio das artes. Ele também fez um testamento.
E aí esse faleceu aos 80 anos, né? Faleceu em 2012, portanto já há 10 anos, né, de sua morte. E recentemente o testamento dele foi anulado. E isso por quê? Porque ele, ao elaborar o testamento, ele excluiu um dos filhos. Ele deixou então uma parte para a esposa dele, a Malga de Paula, e outra parte para os outros filhos, que era um número enorme. E excluiu o Lug de Paula, que era o seu boneco, aquele personagem conhecido de todos nós. Então, recentemente saiu a decisão de que o testamento foi anulado. O que acontece? Ele não tinha, então, um planejamento seguro, eficaz. Mostra também, então, que o testamento aqui também não foi uma forma segura de fazer o desenho, digamos, do que o Chico Anísio gostaria para depois de sua morte com relação aos seus herdeiros. Temos tantos outros casos famosos. Temos também o caso do Emílio Santiago, outro cantor famoso, maravilhoso, né? Que também deixou um vasto patrimônio, também fez testamento e também está se discutindo até hoje o seu patrimônio, enfim, com todas aquelas nuances lá que nós sabemos também que é de público. Um outro, o Agnaldo Timóteo, também um outro cantor brasileiro de notório conhecimento, que também acumulou um patrimônio durante a sua vida, cujo inventário também está numa disputa ferrenha, num litígio muito grande, porque essas pessoas, vejam que todas assim, das artes, né? As pessoas que então têm uma boa intenção, se preocupam com a família, tanto se preocupam que fazem testamento, mas não o fazem de uma maneira adequada, ou seja, ou talvez da maneira mais adequada que poderia. Então, além de deixarem todos esses custos, deixam então todos esses problemas para os seus familiares. Um outro também que me ocorre agora, o do Marcos Paulo, aquele ator, diretor global também, que também faleceu muito cedo, muito prematuramente, aos 60 anos, deixou também um patrimônio acumulado de mais de 50 bilhões. O Marcos Paulo deixou uma companheira, que era a Antônia Fontinelli, e deixou 3 filhas de 3 casamentos anteriores, com obviamente mães diferentes, né? Uma delas, inclusive, a Renata Sorrah, a outra, uma moça bonita também, que agora me falha o nome dela. Bom, eram 3 mães diferentes, são 3 filhas, tá? E essa companheira. Igualmente também, esse processo de inventário se arrasta por mais de 10 anos, não se tem ainda uma solução, também teve recentemente a decisão final? Não. A decisão declarando a união estável de Marcos Paulo com a companheira Antônia Fontinelli. E essas questões todas são muito intricadas, muito demoradas, muito caras e que acabam desagregando a família. Mas e quem são então as pessoas bem-sucedidas que fazem planejamento patrimonial, sucessório, de forma correta, segura? Geralmente, pessoas que vêm do ambiente empresarial. Como eu já disse, elas podem não saber exatamente como se faz, o que é uma holding familiar, mas elas sabem
os efeitos que tem uma hold familiar na vida de uma família depois que seus patriarcas venham a falecer. Nós temos exemplos de pessoas famosas também. Por exemplo, Dirce Navarro de Camargo, uma das fundadoras da construtora Camargo Corrêa, famosa, esteve em evidência na Lava Jato. Então, essa não faleceu prematuramente, ela faleceu com 100 anos de idade, faleceu em 2013. Não se teve problema nenhum, não se abriu inventário, ninguém ouviu falar em inventário da patriarca da Camargo Corrêa. Por quê? Porque ela tinha uma hold familiar. O jornalista Roberto Marinho, outro famoso também, fundador do Grupo Globo, também tem um sistema de hold familiar, que administra todas as suas empresas, todo o seu patrimônio. Ao ele falecer, simplesmente as cotas foram transferidas para os seus herdeiros, da forma como foi planejada, não teve inventário. Ninguém ouviu falar no inventário do Roberto Marinho. Temos também Norberto Odebrecht. Norberto Odebrecht é o fundador do Grupo Odebrecht, também famoso por ocasião da Lava Jato. Né? Também providenciou o seu planejamento patrimonial de formas que, quando faleceu, as cotas empresariais foram transferidas conforme contrato elaborado previamente para os seus herdeiros. Então, se instaurou o inventário de Norberto Odebrecht. Temos também, por exemplo, Samuel Klein, o fundador das Casas Bahia. Igualmente, tinha hold familiar, um planejamento. Faleceu, as cotas foram transmitidas a seus herdeiros, conforme planejado previamente. Não teve inventário também de Samuel Klein, fundador das Casas Bahia. Antônio Hermílio de Moraes, um dos homens mais ricos do Brasil, fundador do Grupo Votorantim. Também não houve inventário. Por quê? Porque ele tinha um planejamento patrimonial familiar através de uma hold familiar. Tudo elaborado preventivamente, com orientação segura, célere, garantida e legal. José de Alencar, o ex-vice-presidente da República, que era também o fundador do Grupo Corteminas, também não teve inventário. Ao ele falecer, já bem idoso, os bens estavam protegidos através da hold familiar. O que nós vimos com isso? Qual é a lição que nós tiramos? Que além do custo entre a constituição de uma hold familiar e de um inventário, são enormes, chegando muitas vezes em até 40%. E isso por quê? Porque quando uma pessoa vem a falecer, num caso, agora vamos pegar um caso aqui bem próximo de nós, mais real, digamos, porque a gente falou tudo a nível de pessoas famosas. Vamos pegar um caso de uma família que tenha uma casa ou um apartamento antigo, bonito, que vale um determinado valor. Essa pessoa vem a falecer, não deixa planejamento patrimonial, então, consequentemente, esse imóvel tem que ir a inventário. Aberto o inventário, pode ser até consensual, pode ser até só um herdeiro. Esse herdeiro, ele vai ter que pagar de saída
as custas processuais, taxas com certidões, taxa com registro de imóveis, honorários advocatícios, imposto ITCMD, atualmente de 4%. E aí, isso tudo à vista, principalmente os impostos. Será que esse filho, esse herdeiro, vai ter condições, vai ter esse capital guardado para pagar os custos desse inventário? Claro que não, possivelmente não. A pessoa não tem, não guarda todo esse dinheiro. Olha, eu vou guardar o dinheiro porque o dia que vier o inventário, eu sei que eu vou ter um custo de em torno de 15% do valor do patrimônio só com as despesas do inventário. Não, geralmente a pessoa não tem. O que acaba acontecendo? A pessoa, aí muitos dizem, mas pode vender um bem quando tem mais de um bem. Mas nesse meu exemplo só tinha um bem. Mas até nesse que tenha mais um bem, pode ser vendido, sim. Daí tu tem que reduzir o patrimônio. Quer dizer, aquele patrimônio que foi galgado pelos patriarcas com sacrifício, vai ser reduzido na hora da sua morte. E isso tudo porque muitas vezes esse caso desse filho, para terminar, para concluir esse inventário, ele vai ter que se desfazer desse bem, vender com um deságio, porque nós sabemos que um bem, quando está em processo de inventário, ele não está totalmente liberado, então ele não tem o mesmo valor, ele já sofre um deságio no mercado, ele é geralmente adquirido por investidores, então já sai por um valor em torno de 20% a menos do que o valor que poderia ser, que ele valeria, e por aí afora. Então ele vai ter vários transtornos, vai ter o seu patrimônio diminuído, vai ter sua condição social provavelmente diminuído, porque se esse imóvel pertencia para a família, para os herdeiros, residindo em um determinado bairro, com esse valor a menos de 40% a menor, talvez ele tenha que adquirir um outro imóvel para residir em um bairro com menos benfeitorias, um bairro mais simples. Então, vai cair o seu padrão de vida, sim. Então, por tudo isso que foi dito, claro, aqui é uma conversa que nós temos assim muito rápida, né? Isso seria o ideal a gente explicar com tabelas, com valores, demonstrando, né? Cada item desse que a gente fala. Mas já deu para você sentir. Então, a diferença muito grande que existe naquelas famílias que se previnem e que fazem um planejamento patrimonial da família através de uma holding familiar com muito menos custo e sem litígio, de uma forma bem célere, entre aqueles que não fazem ou que fazem através de doação, através de testamento e que depois tem que abrir o inventário por ocasião da sua morte. Então, o recado que eu quero deixar, que com todas as pessoas consultem seus advogados, suas advogadas de confiança, especialistas em planejamento patrimonial, e veja se o seu caso, a viabilidade da sua família, é possível fazer se você preenche as regras e tomem essas providências, porque ninguém quer deixar o patrimônio para os seus filhos, para os seus netos, que a gente ama tanto, que é tão apaixonada, e que depois eles, além de ver essa família desagregada por litígios, ainda tenha que perder uma parte considerável desse patrimônio. Eu digo perder exatamente porque pagar tributos ninguém gosta, né? Através de custas, de despesas, de tributos para o Estado. Então, me parece que isso não é razoável. Então, vamos nos precaver e vamos fazer, então, um planejamento patrimonial da família. Sempre prevenir é melhor que remediar. Muito obrigada, mais uma vez, pelo convite e espero que esse tema sirva para a reflexão de todos nós. Um abraço.